A capacidade calorífica indica a quantidade infinitesimal de energia de Q necessária para produzir um aumento infinitesimal da temperatura em 1 mol de material. Então, essa seria a capacidade calorífica C, a quantidade infinitesimal de energia necessária para produzir um aumento infinitesimal de temperatura em 1 mol de material. Existem duas maneiras de medir valores de capacidade calorífica. A primeira delas, a gente obtém a capacidade calorífica, que a gente denomina de CV, que seria medir a capacidade calorífica mantendo o volume constante. E a capacidade calorífica CP, você mede mantendo a pressão externa constante. Pressão externa constante. É importante mencionar que CP é sempre maior do que CV. CP é sempre maior do que CV. Só que a diferença entre as duas variáveis, ou seja, CP e CV, é muito pequena, devido ao fato de que sólidos não realizam trabalho de forma significativa quando ele está em expansão. Lembrando que o trabalho de expansão é a energia necessária para o corpo sólido expandir o seu volume, o que ocorre na direção contrária à pressão externa. Então, se você tem um corpo sólido expandindo o volume na direção do diâmetro, por exemplo, então a seta aqui está indicando a expansão do volume e a pressão externa está aqui com as setas em vermelho. Então, o trabalho de expansão seria a energia necessária para expandir o volume do corpo, que está indo na direção contrária à pressão externa. Então, deixa eu adicionar aqui uma figura. Então, eu tenho aqui um gráfico que está mostrando aqui na abscissa a temperatura e na ordenada a capacidade calorífica medida a volume constante. Então, o gráfico de CV em função da temperatura tem essa cara aqui. Veja que aqui no início da abscissa eu tenho a temperatura igual a 0 Kelvin. Então, aqui eu tenho zero absoluto. E na medida, então, que a temperatura aumenta, eu tenho o aumento de CV. E, inicialmente, para essas temperaturas próximas aqui de zero, ou seja, aqui nessa região, então, aqui nessa região, nos pontos, nas temperaturas próximas de zero, a CV vai ser uma função cúbica da temperatura. Então, CV seria igual a essa constante vezes a temperatura elevada ao cubo, que é o que está mostrando então, aqui nesse aumento extremamente forte aqui de CV com a temperatura, nessas temperaturas iniciais. Essa constante A aqui vai ser igual a 12 vezes π elevado à quarta, vezes a constante dos gases ideais, dividido para 5 vezes a temperatura de Debye elevado ao cubo. E aí, esse R aqui é usual utilizar o valor de 8,314 Joule por mol Kelvin.
Essa aqui, esse θD aqui, então, é a temperatura de Debye. Esse θD, então, é a temperatura de Debye. E ela tem a ver com a vibração dos átomos no material. E devido a explicar a interpretação física dessa variável ser, de certa forma, complexa, ela não vai ser tratada aqui nessa aula. Para muitos materiais, essa temperatura de Debye é menor do que a temperatura ambiente. Então, geralmente, θD é menor do que a temperatura ambiente, digamos, 298 Kelvin. Então, de acordo com o gráfico, inicialmente eu tenho um aumento de CV proporcional ao cubo da temperatura, e após atingir aqui após a temperatura atingir o valor de θD, ou seja, a temperatura de Debye, aqui nesse ponto, o valor de CV tende, então para temperaturas geralmente maiores do que θD, eu tenho então que CV tende ao valor de 3 vezes a constante dos gases. Então, 3 vezes 8,314, né? 3 vezes 8,314 vai ser igual a aproximadamente 25 joules por mol Kelvin. Então, para temperaturas, consequentemente, para temperaturas acima de 298 Kelvin, utilizar-se o valor de CV aproximadamente igual a 25 Joule por mol Kelvin é uma boa aproximação para a maioria dos materiais, né? Então, vou colocar aqui, ó, para a maioria dos materiais. Então, T maior do que a temperatura ambiente, ou 298 Kelvin. Bom, por exemplo, então, como que eu mediria o valor de CV para o alumínio? Então, para alumínio, a massa molar do alumínio é igual a 26,982 grama por mol. Então, consequentemente, eu sei que CP é aproximadamente igual a CV para a maioria dos materiais, e isso é verdade isso aqui é verdade pro alumínio. Então, essa aproximação então é verdadeira para o alumínio. Consequentemente, CP é igual a CV, que é igual a aproximadamente então 25. Vou colocar aqui o valor correto mesmo, 3 vezes 8,314 Joule por mol Kelvin. Eu posso, então, eu posso dividir isso aqui pela massa molar, que é 26,982 grama por mol. Eu obtenho, então, o valor de CP por grama de material, né? Por grama de alumínio, nesse caso aqui, que seria igual a 900, aproximadamente, desculpa, seria igual a 924 joule, na verdade, por quilograma.
Joule por quilograma Kelvin. Aqui eu tinha que ter transformado para quilograma. O que eu fiz aqui? Eu sei que 1000 multiplica aqui por 1000 grama por quilograma. Aí eu corto esse valor aqui com isso aqui, né? Então eu tenho Joule por quilograma Kelvin. Eu chego aqui no valor de CP 924 Joule por quilograma Kelvin, sendo que o valor medido para o alumínio é de CP igual a 900 Joule por quilograma Kelvin, que dá uma boa aproximação. Esse aqui é o valor teórico. Uma outra variável térmica importante vai ser a expansão térmica. A maioria dos materiais sólidos expande quando aquecidos ou se contraem quando são resfriados. A variação no comprimento, então, que eu vou chamar de ΔL, esse ΔL seria a variação do comprimento, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial, é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou seja, ΔT. ΔT sendo igual a TF menos T0. Então, consequentemente, se eu tenho uma proporcionalidade direta entre as duas variáveis, eu vou ter então que LF, ou seja, ΔL, eu vou dividir por L0 aqui para que a variável se torne adimensional. Então, ΔL sobre L0, ou seja, a variação no comprimento dividido pelo comprimento inicial, vai ser igual a uma constante, alfa, que eu vou chamar de ΔL, vezes o ΔT, que é igual até a temperatura final menos a temperatura inicial. Se eu aumento a temperatura, ou seja, o ΔT é positivo, eu tenho um aumento, então, do comprimento. Essa constante aqui, a ΔL, seria o coeficiente linear de expansão térmica. E ele tem valores de temperatura, no caso vão utilizar temperatura absoluta Kelvin, temperatura elevado a -1, conforme pode ser visto na própria equação. O aquecimento ou o resfriamento vai afetar não somente uma das dimensões do corpo, como foi demonstrado aqui, mas sim todas as dimensões. E aí, consequentemente, isso vai acarretar uma variação no volume do corpo. As mudanças de volume com temperatura podem ser calculadas de forma similar a essa aqui. Em vez de colocar ΔL, eu coloco ΔV, dividido pelo volume inicial, vai ser igual agora a um alfa V vezes o ΔT. E aí, esse alfa V aqui, como pode se esperar, seria o coeficiente volumétrico de expansão térmica. E aí, similarmente ao ΔL, ele também tem unidades de temperatura elevado a -1. Em muitos materiais, o ΔV, ou seja, o coeficiente volumétrico de expansão térmica, é anisotrópico. Ou seja, ele depende da direção cristalográfica ao longo do qual ele está sendo medido.
Então, eu tenho um alfa para uma determinada na direção do comprimento, eu tenho um alfa na direção da largura, eu tenho uma alfa na direção da altura. Por exemplo, se a gente estiver utilizando coordenadas cartesianas. Só que nas situações específicas nos quais o material vai ser isotrópico, então para materiais isotrópicos, eu posso falar que o coeficiente volumétrico de expansão térmica vai ser igual a 3 vezes o coeficiente linear de expansão térmica. De um ponto de vista atômico, a expansão térmica é refletida por um aumento na distância média entre os átomos. E esse fenômeno pode ser melhor compreendido na curva genérica de energia potencial versus distância interatômica. Então, eu vou plotar aqui. Uma curva de energia potencial versus distância interatômica. A energia potencial cresce de cima para baixo e a distância interatômica cresce da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho D, distância interatômica, e E aqui a energia potencial. Então, vamos plotar o gráfico de energia potencial para 2 átomos. Então, eu tenho aqui esses 2 átomos estão afastados a uma distância D um do outro. Então, quando os átomos estão muito longe, a energia potencial deles vai tender a zero. E na medida que eles se aproximam um do outro, isso já foi visto anteriormente, vai ocorrer aqui uma diminuição na energia potencial, até que a energia potencial vai voltar a aumentar. Isso por causa da sobreposição dos orbitais eletrônicos. Mais ou menos nessa forma aqui. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio para a distância entre esses dois átomos aqui que fazem, por exemplo, parte de uma estrutura cristalina. Então, essa distância aqui no fundo do poço da energia potencial, aqui nesse ponto, eu vou chamar de E0, essa aqui é a distância, essa aqui é a energia potencial de equilíbrio para esses dois átomos aqui, de determinada estrutura cristalina. E quando essa estrutura cristalina está na temperatura de 0 Kelvin, se esse aqui for o caso, né, essa estrutura cristalina está na temperatura de 0 Kelvin, o aquecimento, eu tenho aqui, desculpa, eu esqueci de falar, então essa aqui é a distância D de equilíbrio. Essa aqui é a distância, ou vou colocar uma distância, vamos tratar isso aqui como raio, vai. Vou colocar aqui como o R0. Então, essa aqui é a distância D no equilíbrio, a distância, o raio dessa ligação aqui no equilíbrio. Então, o aumento da temperatura nesse sentido vai fazer com que esses dois átomos aqui saiam do equilíbrio e passem a uma energia potencial maior, digamos, nesse ponto aqui. Essa energia E1.
E aí veja que agora para essa energia 1, vai começar esses dois átomos começam a vibrar, já que eles estão saindo desse ponto do 0 Kelvin, e ele vai poder vibrar dessa distância de ligação aqui até essa distância de ligação. Sendo que o comprimento médio dessa ligação aqui, o comprimento médio dessa ligação D, vai estar... então, essa aqui é a amplitude da ligação, e o comprimento médio dessa ligação vai estar exatamente na média aqui dessa amplitude, ou seja, nesse ponto. Se a energia for aumentada novamente, ou seja, aumentando-se a temperatura, então esse aqui é um T0, nesse caso aqui é igual a 0 Kelvin, que eu estou querendo aqui um T1 maior do que T0, e aqui, por exemplo, eu estou aumentando novamente a temperatura. Vindo aqui para a energia potencial E2. A média da distância, a amplitude da ligação vai ser essa, e a distância da ligação vai ser a média aqui da amplitude. Então veja que eu estou aumentando a temperatura daqui para cá, nesse sentido. Na medida que a temperatura está sendo aumentada, eu tenho o aumento da distância da ligação. Ou seja, o aumento da temperatura coloca mais energia no material, os átomos começam a vibrar com amplitude cada vez maior, e a distância média de ligação entre os átomos tende a cada vez aumentar mais, né? E isso reflete na expansão do material. Então, esse aqui é a explicação do ponto de vista atômico para a expansão térmica. Em relação à condução, uma terceira propriedade importante, uma terceira propriedade térmica também importante, é a condução. Não a condução elétrica, mas condução térmica, nesse caso. Condução térmica é o fenômeno no qual a energia, na forma de calor, é transportada de regiões com maior temperatura para regiões de menor temperatura. O fluxo de calor, Q, e Q tem Q sendo fluxo, a unidade de Q é energia por área por tempo. Vou colocar aqui tempo. Vamos colocar uma unidade genérica aqui. Vamos trabalhar, então, energia, eu vou trabalhar com Joule. Por exemplo, Joule. Então, por hora por área, ou seja, metro quadrado, vamos supor. Tem energia por área por tempo. Então, o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura entre as duas regiões. Então, se eu estiver trabalhando com a condição térmica unidimensional, ou seja, que está acontecendo apenas em uma direção, em estado estacionário, eu poderia representar a condução da seguinte maneira. Imagine, então, aqui um material aqui com esse formato. Tendo então eu tenho uma temperatura aqui nessa face, eu vou ter uma temperatura T1, e nessa outra face aqui uma temperatura T2.
de forma que T1 é maior do que T2. Se T1 é maior do que T2, vai passar então a haver um fluxo de calor nessa direção, ou seja, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. E aí o fluxo, então, como já dito, ele é proporcional ao gradiente de temperatura. Ou seja, Q vai ser igual a menos Kzinho. Kzinho vai ser uma constante de proporcionalidade vezes o diferencial da temperatura em relação à posição. Então veja aqui, qual que seria o diferencial da temperatura? A dt seria a temperatura na posição x2, ou seja, que é na posição y2, desculpa, ou seja, T2, menos a temperatura na posição y1, que é T1, dividido pela posição y2. Então, aqui eu tenho a posição y1, aqui eu tenho a posição y2. y2 menos y1. Veja que eu tenho, então, o gradiente da temperatura é negativo, porque esse valor aqui, T2 menos T1, já que T1 é maior do que T2, esse valor aqui é negativo. E esse valor y2 menos y1 é positivo. Então, todo esse valor aqui sendo negativo, eu preciso colocar esse sinal negativo aqui para transformar aqui o numerador em positivo. Então, tem um fluxo de calor positivo na direção da região de maior temperatura para menor temperatura. Então, esse é o fluxo de calor, que tem a unidade de energia por tempo por área. Ou seja, a energia que está passando, a quantidade de energia em joule que está passando nessa área aqui por unidade de tempo. E, então, igual ao fluxo, eu poderia também trabalhar com a taxa de transferência de calor, ou seja, Qzão, vai ser igual ao fluxo de calor vezes a área da seção transversal ao fluxo. Nesse caso aqui, se eu tiver, por exemplo, uma área que não varia com a posição, ou seja, uma área constante, então eu simplesmente multiplico a área pelo fluxo para obter a taxa de transferência de calor. E aí a taxa de transferência de calor, ao contrário do fluxo agora, ela tem a unidade de energia por tempo. O mecanismo da transferência de calor está relacionado tanto ao movimento de elétrons, que é mais pronunciado nos metais, por causa da nuvem de elétrons, como vai ser falado posteriormente, quanto também à vibração dos átomos na rede cristalina. E aí, essa movimentação dos átomos na rede cristalina vai gerar uma variável que geralmente essa variável é conhecida como fônon, que eu vou mencionar isso posteriormente. Bom, então, em metais, devido à existência do mar de elétrons, como já foi previamente explicado, ou da nuvem de elétrons, lá das nossas primeiras aulas, esses elétrons possuem liberdade de locomoção em toda a estrutura metálica, em toda a estrutura do metal. E aí, consequentemente, a contribuição da transferência de energia, ou seja, da condução de energia, condução de calor, devido ao movimento do elétrons, vai ser maior do que a contribuição da vibração dos átomos. Então, como os elétrons, além da transferência de energia, ele é também responsável
pela condução de eletricidade, não somente pela condução de energia térmica, mas também pela condução de eletricidade. Então, a condutividade elétrica vai se relacionar com a condutividade térmica. Esqueci de falar, inclusive, né, a variável casinho aqui, eu chamo de condutividade térmica. E aí a condutividade térmica, então, ela vai se relacionar com a condutividade elétrica através da seguinte expressão. L sendo igual à condutividade térmica, dividido por sigma, que é a condutividade elétrica, vezes a temperatura. L é uma constante. L é uma constante e é igual a 2,44 vezes 10 elevado a menos 8 ohm, watts por Kelvin elevado ao quadrado. Então, esse aqui, o sigma, é a condutividade elétrica. Então, isso aqui vai ocorrer nos metais. Lembrando, né? Essa equação aqui é válida para metais, que o mecanismo de condução de energia vai ser dado majoritariamente pela movimentação de elétrons. Nas cerâmicas, as cerâmicas são materiais não metálicos e, consequentemente, elas vão ser, ao contrário dos metais, que são condutores de eletricidade, as cerâmicas são isolantes térmicos, porque no caso das cerâmicas a condução térmica ela vai acontecer majoritariamente devido à vibração dos átomos na estrutura cristalina. E isso está ligado ao fato de que as cerâmicas não possuem aquela quantidade de elétrons livres que os metais possuem. Além disso, soma-se também o fato de que pequenos defeitos estruturais nas cerâmicas podem diminuir a propagação dessas ondas vibracionais que são conhecidas como os fônons. Então, transferência de energia em metais através de elétrons, transferência de energia em cerâmicas pela vibração dos átomos na rede cristalina, e essa vibração dos átomos na rede cristalina, essas ondas que se movimentam, que se propagam na rede cristalina, são denominadas fônons. Vou adicionar aqui uma outra figura aqui para demonstrar, então, a condutividade térmica das cerâmicas em função da temperatura. O aumento da temperatura vai magnificar os efeitos dos defeitos estruturais. E os defeitos estruturais são particularmente importantes devido à propagação dos fônons, ou seja, as ondas vibracionais dos átomos na estrutura cristalina dos materiais. E nesse caso,
os defeitos estruturais vão diminuir a condutividade térmica das cerâmicas. Né? Então, pode-se ver que, por exemplo, em todos os materiais cerâmicos aqui, a condutividade térmica, por exemplo, no grafite, ela começa em determinado valor, diminui com o aumento da temperatura. Para óxido de berílio, óxido de magnésio, também a condutividade térmica diminui com o aumento da temperatura. E frisando, né, o aumento da temperatura vai magnificar os efeitos dos defeitos cristalinos na estrutura cristalina da cerâmica, ou seja, o defeito vai dificultar a propagação do fônon. E o aumento da temperatura faz com que esses defeitos sejam magnificados. Só que a diminuição na condutividade térmica a condutividade térmica vai diminuir com o aumento da temperatura até certo ponto. Dá para ver que, por exemplo, para o óxido de berílio, que isso vai acontecer em 1400 aproximadamente. Aqui para o óxido de magnésio e para a alumina, está acontecendo aqui em aproximadamente 1200 graus Celsius. Atinge o mínimo, então, e volta a subir. Então, a partir desse ponto aqui, o aumento da temperatura aumenta o fenômeno da transferência de calor por radiação. Né? Então, a radiação, transferência de calor por radiação, que é proporcional à temperatura elevada à quarta potência, ela passa a ser particularmente importante a partir, por exemplo, nós de magnésio, a partir desse ponto, quando a radiação, então, começa a contribuir bastante para a transferência de energia térmica. A porosidade também diminui a eficiência da condução térmica, já que os materiais cerâmicos são geralmente porosos. Em relação aos polímeros, a condutividade térmica vai depender do grau de cristalinidade, como é de se esperar. Quanto mais cristalino um polímero for, maior vai ser a facilidade dos fônons se propagarem. E, consequentemente, um polímero menos ordenado, ou seja, menos cristalino, vai ter uma condutividade térmica menor do que um polímero que seja mais cristalino. E, além disso, o que pode fazer também com que a condutividade térmica diminua seria, assim como nas cerâmicas, o aumento da porosidade. Então, porosidade geralmente diminui a transferência de energia térmica, ou seja, você colocando porosidade do material, você diminui a capacidade de conduzir energia térmica daquele material, ou seja, você torna esse material cada vez mais isolante. Uma quarta propriedade também importante vai ser as tensões térmicas existentes quando as tensões térmicas que vão passar a ocorrer quando da deformação do material devido ao aumento ou diminuição da temperatura. Então, vamos supor aqui um cilindro isotrópico, no qual as propriedades são iguais em todas as direções. Então, tem um cilindro, aqui é a base do cilindro e aqui o topo do cilindro. Esse cilindro aqui tem um comprimento inicial L0. Tem um comprimento inicial L0 e tem um comprimento inicial L0 e quando a temperatura, né, em uma temperatura T0, e quando a temperatura aumenta para uma temperatura TF, né, que é maior do que T0, o material como um todo vai se expandir. Então aqui está aqui
tracejado o ponto até onde o material se expandiu. Eu vou supor que ele se expandiu igualmente para cima e para baixo, e consequentemente eu tenho aqui para cima, como ele se expandiu, a expansão total eu vou chamar de ΔL, então aqui em cima ele expandiu ΔL sobre 2, e aqui embaixo eu vou considerar que ele expandiu em ΔL sobre 2 também. Né? De forma que ΔL sobre 2 mais ΔL sobre 2 é a expansão total que é o ΔL. Se esse mesmo cilindro for restringido de expandir nas faces superior e inferior, da forma que eu vou mostrar aqui, da forma que eu vou demonstrar aqui do lado, então fazendo aqui o mesmo cilindro, ali daquele mesmo tamanho, só que agora eu vou restringir esse cilindro colocando determinado anteparo aqui em cima e embaixo. De forma que mesmo que eu aumente a temperatura, esses anteparos vão impedir que esse cilindro aumente tanto para cima quanto para baixo. Então, quando a temperatura agora for aumentada, eu vou sair de T0 e vou para um TF, aqui, ele tenderia a aumentar aqui para cima e tenderia a aumentar aqui para baixo. Só que aí, para cada aumento da temperatura, a restrição vai impor uma tensão de compressão na direção contrária ao aumento, do comprimento. Então, vai passar então, a existir uma tensão de compressão nesse sentido, que eu vou chamar aqui de sigma. Então, veja, o material está tentando expandir, só que, como eu tenho os anteparos, esses anteparos comprimem esse material, impondo essas tensões de compressão aqui para baixo. E aí, então, isso aqui eu tenho uma compressão. De forma similar, se isso aqui é uma TF maior do que T0, se eu tiver uma TF agora menor do que T0, ou seja, eu tenho uma diminuição na temperatura, também com um anteparo aqui, o que vai acontecer é que agora o material vai querer diminuir de tamanho, por causa que a temperatura diminuiu, só que como ele está colado aqui nesse anteparo de cima e de baixo, esse anteparo vai imprimir aqui uma tensão de tração nesse material. E aí, a tensão tanto de... Então, isso aqui eu tenho uma tração e ali eu tenho uma compressão. Uma tração na diminuição da temperatura. E aí a tensão resultante, seja de tração ou seja de compressão, ou seja, o sigma, ela é diretamente proporcional à deformação, como já estudado anteriormente, sendo que E aqui é o coeficiente, o módulo de elasticidade, e o epsilon é a deformação, né? Epsilon vai ser igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Só que eu sei que a ΔL sobre L0 vai ser igual ao coeficiente linear de expansão térmica vezes a temperatura final menos inicial, ou seja, vezes o ΔT. Consequentemente, a tensão aplicada, seja de compressão ou seja de tração, vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes alfa L ΔT. Bom, se eu aumento
a temperatura, eu vou ter aqui um aumento da tensão. E isso aqui vai ser uma tensão de vai ocasionar uma tensão de compressão. Se eu diminuir a temperatura, eu vou ocasionar uma tensão de tração. Então, suponha um corpo cilíndrico Vou aumentar isso aqui. Vamos supor um corpo cilíndrico sendo aquecido externamente por uma fonte de calor. Então, aqui eu tenho aquecimento. Estou colocando aqui uma fonte de calor. Então, a temperatura da superfície externa, que eu vou chamar de Tx, temperatura da superfície, vai aumentar rapidamente, porque ela está em contato com a fonte de calor. E o cilindro vai tender a aumentar, em diâmetro. Então, o cilindro vai tender a aumentar em diâmetro. Só que, enquanto isso, a temperatura aqui no interior do cilindro, que eu vou chamar de Tin, ou temperatura interna, vai aumentar de forma muito mais lenta, muito mais lentamente do que a temperatura externa. E aí, consequentemente, a deformação no interior vai ser muito menos intensa do que a deformação no exterior. Ou seja, a porção interior do cilindro, vai tender a puxar a porção exterior que está tendendo a aumentar. Então, eu tenho a parte interna do cilindro tendendo a puxar a porção externa que está tendendo a aumentar. Então, vai gerar aqui uma tensão, então uma tensão de compressão na superfície externa, conforme indicado aqui pelas setas azuis. Então, ele puxa no sentido contrário à expansão da superfície externa. E aí, a tensão de compressão aqui nessa superfície externa vai ser contrabalanceada por uma tensão de tração no interior, porque a porção interior do cilindro vai tender a ser puxada pela superfície no sentido de expandir. Tá? A superfície externa está puxando aqui o interior no sentido de expandir. E aí vai ter um contrabalanceamento dessa tensão de compressão por essa tração aqui que está sendo exercida pelo exterior no interior. Isso está acontecendo, né, quando então eu tenho um aquecimento. E no resfriamento? Eu posso fazer a mesma analogia. Ó, então eu tenho aqui um cilindro. Que de cujas paredes está sendo retirado energia. Ou seja, então a temperatura do cilindro da temperatura externa do cilindro está tendendo a diminuir. Então a temperatura da superfície vai ser menor. A temperatura da superfície, ou temperatura externa, é menor do que a temperatura lá no interior do cilindro. Tá? Aqui eu tenho T indo. Então a superfície vai tender a diminuir agora em diâmetro, ó, superfície externa. Ela vai tender a diminuir em diâmetro e vai tender a comprimir as porções interiores.
Olha lá, então, essa superfície aqui diminuindo, ela está tendendo a comprimir essa porção interior. Força, tá exercendo uma força de compressão. E o interior, por outro lado, vai gerar uma tensão de tração na superfície, nesse sentido, porque ele não quer contrair, já que a temperatura dele está maior do que a temperatura externa. Então, ele empurra a superfície para fora. Dessa forma. Eu gero aqui, então, uma tensão de tração do interior sobre essa superfície aqui que está tendendo a contrair. E essa tensão aqui de tração, ela vai ser muito importante para a gente. Veja que essa tensão de tração, ela está vinda, ela vem do interior. É o interior empurrando a superfície externa para fora, porque ela não quer comprimir, já que a temperatura dela está maior. Então, em materiais dúcteis como metais e polímeros, essas tensões aí, tanto as de tração quanto as de compressão, elas vão ser aliviadas pela própria capacidade dos materiais de se deformarem plasticamente. Lembrando que a deformação plástica, ele se deforma, mas ele volta para o estado inicial. Só que em materiais rígidos, como as cerâmicas, essas tensões podem levar à fratura. E as tensões de tração, essas que são exercidas pelo interior no exterior durante um resfriamento, são as maiores causadoras de fratura nos materiais cerâmicos. E aí a capacidade do material de resistir a esse tipo de fratura, que é ocasionada por gradientes internos de temperatura, é definido como resistência ao choque térmico, ou R, resistência ao choque térmico, ou RCT. O RCT vai ser igual à tensão na fratura, a tensão quando a fratura ocorre, isso você consegue obter do gráfico de tensão versus deformação, vezes a condutividade térmica do material, dividido pelo coeficiente, pelo modo de elasticidade, vezes o coeficiente linear de expansão térmica. Ó, veja só. Então, sabendo dessa equação, como que eu poderia fazer para evitar um choque térmico? A primeira coisa que eu posso fazer é trabalhar nas condições externas, né? De modo que as taxas de resfriamento ou aquecimento sejam reduzidas, ou seja, as taxas sejam menores, o resfriamento e o aquecimento sejam feitos de forma mais lenta, de forma a reduzir os gradientes de temperatura no material. Uma outra forma também seria trabalhar nas propriedades térmicas ou mecânicas dos materiais. Por exemplo, no coeficiente linear de expansão térmica. O coeficiente linear de expansão térmica, ele é provavelmente a propriedade mais fácil de alterar. Por exemplo, vidros de soda cal comuns, que tem, cujo alfa-L vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a menos 6 Kelvin a menos 1, esses vidros de soda cal, eles são bastante suscetíveis à fratura por causa que os coeficientes lineares, né, coeficiente linear de expansão térmica, ele é relativamente grande. Então, ele sendo relativamente grande, o denominador aqui é alto, né? Então ele diminui a resistência a choque térmico. Se você fizer um tratamento no vidro de soda cal de forma a diminuir
o valor de alfa-L, como por exemplo, reduzir os teores de cal e de óxido de sódio no vidro e ao mesmo tempo adicionar óxido de boro, ou seja, produzindo os borosilicatos, vai aumentar o coeficiente linear, de expansão térmica, desculpa, diminuir para aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é óbvio menos 1. Então, eu diminuo o valor de alfa-L aqui no denominador e aumento o valor da resistência ao choque térmico. Isso aqui é particularmente fácil de ver quando você coloca um vidro normal, tenta assar alguma coisa com vidro normal dentro do forno. Ele vai quebrar o vidro. A hora que você coloca um vidro temperado, né, um Pirex, que é um vidro borosilicado dentro do forno, ele resiste a esse gradiente de temperatura e ele não vai quebrar. Eu posso também trabalhar na condutividade térmica do material, aumentando. Eu posso também trabalhar na condutividade térmica do material de forma a reduzir, então, a resistência ao choque térmico.